representando o CAIS. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui e um privilégio. Então, agradeço muitíssimo. O encontro já está riquíssimo, né? Cheio de sutilezas e delicadezas e de uma forma muito precisa, né? Apontar o que é a especificidade dessa clínica tão fundamental, que é a clínica de bebês. Bom, eu queria passar a palavra para o Max, então, começar, né? Já a palavra a ele, e depois a gente vai conduzir na mesa com a palavra da Fernanda, e depois a gente parte para o debate. Bom dia àqueles que nos acompanham online, também aos que de nós estamos aqui, meus cumprimentos. É uma alegria compor esta mesa para uma conversa. E eu vou me fazer aqui porta-voz de um trabalho que é realizado em equipe. E desse trabalho extraímos um fragmento de experiência. O tema, falando sobre o bebê. Mas a mim me foi colocada uma provocação pela querida Cristina, que é de apresentar aqui o trabalho que realizamos no CAIS, no campo da clínica com bebês, e que se configura mormente como uma prática entre vários atores, quer dizer, uma clínica feita por muitos. Desse modo, vamos em cheio a questão de como se desenrola nosso fazer clínico com os bebês, que, embora norteado pela teoria psicanalítica, não é um fazer exclusivo dos psicanalistas. Parece-nos mais adequado considerar aqui, para mencionar uma indicação de Millet, o lugar do analista como objeto nômade e o da psicanálise como uma instalação portátil. Posições que podem realizar deslocamentos e transitar em contextos distintos do setting tradicional. Não havia mais apropriada a transmissão dessa experiência que a colocação em cena, ou, se quisermos, a mostração do caso. Uma primeira torção, então, se impõe ao tema inicial, eco do nome deste encontro. Em vez de falar sobre o bebê apenas, procuraremos fazer falar o caso clínico. Preliminarmente à nossa passagem ao caso, convém, entretanto, delimitar brevemente nosso modelo de trabalho institucional, focalizando 2 dispositivos ou programas clínicos com os quais operamos. O Programa de Acompanhamento de Bebês, AB, e o Núcleo de Intervenção Precoce, o NIP. No AB, realiza-se o segmento de bebês prematuros de alto e médio risco, portadores de síndromes, sequelas neurológicas ou patologias diagnosticadas precocemente, que possam acarretar a instalação de deficiências ou ainda em situação de vulnerabilidade. Os bebês e seus cuidadores são acolhidos por uma equipe interdisciplinar que se compõe dos seguintes profissionais: médico, neuropediatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social. Além da vista clínica, ocorrem também oficinas de música e encontros com a pedagogia da família. Por sua vez, o Núcleo de Intervenção Precoce, o NIP, realiza o atendimento clínico especializado de crianças nas modalidades de atendimento individual e no trabalho com equipes compartilhadas, compostas por 2 ou mais profissionais de especialidades distintas. No que toca à interseção entre estes dispositivos, uma vez que se detecte no bebê durante o follow-up, mediante a avaliação clínica específica, demanda de atendimento, dá-se a passagem
entre programas, seja em regime de intervenção pontual, de curta duração, até 3 meses, e com retorno ao programa B, ou ainda em persistindo a demanda através de um plano terapêutico individualizado. É importante demarcar que não são todos os bebês prematuros que sofrerão a incidência de sequelas no curso de seu desenvolvimento biopsicossocial, mesmo os egressos de internação em UTI neonatal. Em todo caso, poderíamos tomar em consideração, por exemplo, o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, acerca do segmento ambulatorial de pré-termos de risco, onde se lê que a criança nascida prematura é de risco para apresentar vários distúrbios do neurodesenvolvimento, entre eles a paralisia cerebral, déficit cognitivo, deficiência visual e auditiva. Problemas esses identificados, eu estou citando o texto, em geral, já nos primeiros 2 anos de vida. Menciona-se ainda nesse mesmo documento a correlação entre prematuridade de risco e alterações comportamentais e distúrbios psiquiátricos, como TDAH e o autismo. Bom, apesar de sermos conduzidos pela experiência a constatar a irredutibilidade do que nomeamos um sujeito ao nível de seu desenvolvimento enquanto organismo, sabemos que a percepção de indícios de risco e sinais de agravo na saúde do bebê podem, no momento de sua captura no plano corporal, converterem-se em ponto prevalente no reconhecimento pelo outro, de modo que a criança termina ali como que diluída na queixa, donde o desafio de operar, neste momento, com registros exteriores à articulação das respostas do sujeito do tratamento, o que exige, por sua vez, que nos afastemos da concepção imaginária de que o bebê é passivamente colocado como depositário dos efeitos da ação de seus cuidadores e do ambiente que o circunda. Cabe-nos demarcar que as produções do bebê, tomadas ao nível de suas aquisições desenvolvimentais, seja do ponto de vista psicomotor, da linguagem, das manifestações afetivas, se efetuam quando referidas ao modo particular de encadearem-se socialmente, isto é, no estabelecimento do laço com o outro. De outra maneira, em nada poderíamos distinguir o aporte que a escuta da clínica de bebês confere de uma leitura protocolar dos índices maturacionais da criança. Se o bebê comparece em nossa clínica através de sua produção e organização corporal, para mencionar aqui um artigo belíssimo da Julieta Jerusalinski e do Manuel Tosta Berlink sobre a leitura de bebês, é imperioso fazer questão do dado haver no corpo do bebê ao situá-lo enquanto acontecimento clínico. Isto implica em recolher o gesto do bebê, o que se apresenta em seu tônus corporal, na postura, ou no que se ouve em sua entonação vocal, como atos significantes, como enunciação, modo de engajar-se efetivamente como sujeito. Os efeitos de reconhecimento do que se apresenta como próprio do bebê, buscamos cerni-los em 2 fragmentos de caso que seguem. No caso 1, que nomeamos ficticiamente Flora, um recorte da experiência do follow-up de bebês e sua adaptação a um modelo que pudesse ser posto em prática em meio à pandemia do coronavírus. No caso 2, aqui também ficticiamente nomeado Romeu, o segmento dos atendimentos do bebê egresso do programa AB, inserido no núcleo de intervenção precoce, o que se deu também, em parte, durante o contexto de isolamento social imposto pela situação pandêmica. Os atendimentos ocorreram em salas virtuais, através de uma plataforma aberta de videoconferências, que pode ser acessada pelo computador ou por um aparelho celular. Na intimidade do cotidiano familiar,
alguns elementos ganham especial relevo: o modo de circulação da criança pelo ambiente da casa, sua posição na composição de uma dinâmica familiar, a interação com outras crianças quando há, sua maneira de brincar, compartilhada ou não, etc. Fragmento de caso 1. Flora. Flora chega ao programa AB quando contava 11 meses de idade corrigida. Encaminhada pelo Serviço de Neuropediatria da Maternidade Municipal de Contagem, devido a um quadro de atraso no desenvolvimento motor. A família se apresenta notadamente angustiada com o mencionado atraso motor. Flora nasceu às 37 semanas de gestação, em parto cesariana. Em decorrência de sofrimento fetal agudo, necessitou de cuidados na UTI e UCI, foi submetida à ventilação mecânica e permaneceu em internação ao longo de 14 dias. Contando 5 meses de idade, não engatinhava, apenas se arrastava pelo chão da casa. Em companhia dos pais para a primeira entrevista com a assistente social, seus brinquedos sobre a mesa, respondia às convocações através da tela. Em dado momento, enquanto narrava a história de sua filha, Maria, a mãe, é tomada de emoção. Flora volta-se em direção da mãe, buscando por seu rosto, aconchegando-se num abraço. João, o pai, observa a cena de carinho e acrescenta que Flora é um presente. Flora mostra seus brinquedos e sorri para a assistente social. Na sequência, tenta alcançar a boneca que lhe é mostrada através da tela, interessa-se pela música, além de convidar a mãe para participar da cena. Flora é a segunda filha de Maria e João. Maria menciona a primeira gravidez que não veio a termo, devido à morte do bebê no 7º mês gestacional. O nascimento de Flora, marcado pelo período de internação hospitalar, reatualiza para Maria, observa a equipe, aquela experiência, ao que se pergunta: e se eu tivesse conseguido ter um parto normal? Isso não teria acontecido. Investida nos cuidados com a criança, Maria constrói brinquedos para a filha e solicita a ela que os alcance a uma dada distância. No 2º mês de seguimento, encontramos Flora atenta ao que se passa na tela do celular. Durante o atendimento, ela se arrasta pela casa com o bumbum no chão, motivo de preocupação da mãe. Ela não engatinha. No que toca ao desenvolvimento da linguagem, a criança mostra-se atenta aos diferentes sons, vocaliza com a intenção comunicativa, valendo-se de dissílabos, etc. Responde aos chamados, interessa-se especialmente pelo som do violino, aponta com um gesto para os brinquedos que lhe são mostrados. E na direção de dirimir a preocupação materna em torno do desenvolvimento motor de Flora, opta-se, então, por incluí-la no atendimento pontual da terapia ocupacional. No cálculo da equipe, a indicação de atendimento fisioterápico poderia recobrir, sob a forma de consentimento, a queixa de atraso no desenvolvimento motor. O primeiro atendimento da criança com a terapeuta ocupacional ocorre presencialmente, ou seja, já num momento em que, no CAIS, nós começávamos a retomar gradualmente alguns atendimentos presenciais. A separação entre Flora e sua mãe é um impasse para a criança, que chora ao menor sinal de distanciamento daquela. Esse dado, bem como a persistente preocupação materna, justificam, nesse momento, a entrada da psicologia nos atendimentos pontuais. Ao longo das sessões, o choro, como resposta à separação do corpo da mãe, arrefece à medida em que aumenta seu interesse pelos brinquedos e pela exploração da sala de atendimento. Na brincadeira, imita a terapeuta, atribui função aos objetos. Sem esboçar resistência, durante o primeiro encontro com a psicologia, assenta-se na mesa e faz comidinha para uma boneca. Maria, a mãe, pendura-se na janela da sala para ver a filha e acrescenta: ela está bem, né? No outro encontro,
A mãe procura observar o que se passa na sala, posta-se ao lado da porta e faz uma filmagem do atendimento. Ao ver a mãe, a criança começa a chorar. A psicóloga lhe diz: "Mamãe está lá fora te esperando. Você quer ver a mamãe?" Flora aponta para a porta, busca pela mãe. O atendimento transcorre na área externa da casa e a criança se interessa pelo viveiro de pássaros. Noutra ocasião, Flora brinca na sala. A mãe novamente se pendura na janela da sala para ver a filha. A analista endereça uma questão de como é para ela separar-se da criança. Maria acrescenta: "Então, eu fico com dó. Até tenho pensado em trabalhar para ajudar meu marido, mas tem hora que eu acho que a dificuldade é mais minha. Parece que ela fica bem. A minha mãe diz que ela fica bem sem mim." Flora recebeu atendimentos semanais de psicologia e terapia ocupacional durante 4 semanas. Ao cabo dos atendimentos, Maria relata que a filha teve uma nova consulta médica. E suas palavras: "A pediatra gostou do que viu." Prossegue: "A gente ficou muito assustado, porque percebemos que o atraso dela tinha a ver com a nossa superproteção. Entende?" Uma leitura da mãe. Uma novidade advém no intervalo que aí se estabelece. Com a alta da intervenção pontual, Flora pode agora andar. Maria passou a fazer pequenos trabalhos para ajudar o marido. Flora mantém segmento mensal no programa B. Esse é o primeiro fragmento. Fragmento de caso 2. Romeu. Romeu chega ao programa B com 1 mês de idade corrigida. Diagnosticado como portador de síndrome de Down, nasceu às 34 semanas de gestação. Permanece hospitalizado durante 30 dias. Romeu é o terceiro filho da família. Sara, mãe de Romeu, mostra-se inicialmente notavelmente deprimida. Fala-nos do que foi para ela ter notícia do diagnóstico da síndrome. Palavras dela: "A morte do filho normal, por ela idealizado." Tomada pela súbita preocupação com o devir do filho recém-nascido, questiona-se se ele terá um desenvolvimento a termo, se poderá ingressar na escola normal, se por sua condição será segregado, se a irmã mais nova, com 3 anos à época, iria ou não admiti-lo e amá-lo em sua condição. Enfim, se teria uma vida e poderia se manter vivo por conta própria. O analista deixa que Sara fale o quanto queira, fosse assim necessário permitir um certo esvaziamento da angústia materna. Convocá-la a atentar-se para a presença do filho vivo em seus braços parecia-nos a via de entrada possível em dado momento. O luto da criança idealizada advém, então, numa recusa necessária dos ideais que poderiam mascarar, por assim dizer, a criança da realidade. Frequentando grupos de comunidades de pais de crianças com síndrome de Down, Sara se insurge contra o que ela chama uma tentativa de negar ou romantizar a realidade da condição de uma criança com síndrome de Down. É como ela fala. Acha absurdos os jargões utilizados para nomeá-las. Essas crianças como anjinhos na terra, entre outras bizarrias que, a seu ver, não fazem senão recobrir o fato de que ter uma criança, palavras dela, com uma condição genética, não é algo desejável ou passível de admiração, mas, ao contrário, muito difícil. É quando a retificação de sua posição materna se conformará, conforme lemos, numa certa articulação para ela com um saber sobre o filho. Não qualquer saber, convém enfatizar, mas o saber da ciência sobre o desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down. Lê vorazmente a respeito da estimulação de crianças com o que nomeia condições especiais de desenvolvimento. Localiza, por exemplo, na aparição de um movimento inusual da criança ou numa alteração de sua atenção, uma demanda imediata e contínua. Do mesmo modo, são lidas nessa chave a birra, o choro, etc. Romeu
inicia os atendimentos semanais junto à equipe interdisciplinar, dado que constata-se em sua avaliação clínica sinais de hipotonia global, engasgos frequentes durante a amamentação, certa apatia, raros movimentos em resposta às convocações do outro, um corpo entregue ao outro. A introdução de objetos sonoros e táteis durante os atendimentos mediam gradativamente a resposta da criança, que olha para a mãe, em retorno, e esboça alcançar seu rosto com as mãos. Ao cabo de 4 semanas, Romeu identifica sons diferencialmente, como chocalho, sino, etc., e se interessa também por superfícies de diferentes texturas. Um dado, no entanto, salta aos olhos: a aparente inércia motora com que se posta junto ao corpo materno. Nas semanas subsequentes, no tatame, no chão do consultório, a criança deixa-se tombar, voltando levemente a cabeça ao ouvir a voz da mãe, convocando sua atenção a um chocalho. Sara lê com afinco sobre incontáveis metodologias de estimulação e educação de crianças portadoras de síndrome de Down, passando pela pedagogia Waldorf, por técnicas de integração sensorial, psicomotricidade, entre outras. Em certa altura do tratamento, ouvimos dela: ao longo desse tempo de tratamento do Romeu, costumo dizer às pessoas que fiz várias formações. Me tornei fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, pedagoga e psicóloga, dando a entender, por vezes, poder prescindir dos atendimentos. Efetivamente, Romeu responde à estimulação que lhe é ofertada, faz encaixes, vocaliza, busca objetos com ambas as mãos, inicia as primeiras vocalizações. Todavia, nisso, resta a impressão de um autômato, que antecipa a resposta por indução do outro que lhe solicita o movimento preciso. É nesta altura do tratamento que os atendimentos presenciais são interrompidos, quando eclode a pandemia e impõe-se o isolamento social. Até aqui, estávamos atendendo no CAIS antes da pandemia. A essa altura, a pandemia chega e os atendimentos presenciais são interrompidos. Transportados à casa da criança, durante as sessões por videochamada, encontramos Romeu comumente junto à mãe, que vem mostrar-nos a cada semana os progressos obtidos pela criança, graças aos exercícios de estimulação que tem realizado com afinco. Todavia, uma novidade não calculada vem somar-se às sessões de Romeu. A casa, diferentemente do consultório, impõe atravessamentos inesperados. A presença da irmã mais nova a demandar por Sara, o barulho no cômodo ao lado, o cão de estimação da família que surge na cena convocando a atenção da criança, faz com que se possa captar, talvez, de maneira inédita, a espontaneidade de um ato da criança, que, interpelada por um elemento terceiro, não responde exatamente no tempo da solicitação que lhe é endereçada. Se num primeiro momento assistimos a criança nos primeiros encontros virtuais, feitos em ambiente mais reservado, corpo entregue aos braços da mãe, olhar fixo em sua face, com o decorrer da rotina na casa e pela impossibilidade de sustentar um ambiente sempre restrito ao atendimento, vemos seu corpo animar-se de outra tonalidade. Durante uma sessão, Romeu brinca com peças de encaixe, extrai enorme satisfação em desfazer os encaixes feitos por sua mãe, derrubando as peças no chão. Em seguida, ele recolhe uma peça e a entrega nas mãos de sua mãe. Recomeço do jogo. Persiste para Sara, contudo, em seus infindáveis esforços junto ao filho, um ponto de angústia. A preocupação exacerbada com o fato de que Romeu não engatinha. Mais precisamente, diz da dificuldade em realizar o exercício que lhe fora sugerido pelo fisioterapeuta e que consistia em deixar a criança
em suspensão ventral, de gatinho, como se diz. Romeu se recusa a permanecer nessa postura. Vira-se, torna-se a se assentar, protesta. Fato curioso, pois ele já se mantém de pé e até arrisca alguns passos com apoio. O fisioterapeuta, que realiza as sessões junto ao analista, sugere que a realização do exercício não é por si só fato indispensável, que o desenvolvimento motor do bebê não vai sem a dimensão socioafetiva, sem o enredo simbólico de brincadeiras e trocas corporais com a mãe. Sara confessa: eu quero que ele engatinhe, mas ele já quer andar. Às vezes eu vejo que eu puxo ele para trás, mas pelo visto não vai ter jeito. Noutra ocasião, Sara, surpresa diante das manifestações do filho, vem marcar o descompasso entre a criança prevista no protocolo da intervenção e a criança que ali se apresenta imprevisível. Diz ela: nunca imaginei que ele se desenvolveria assim. Não era esperado que fosse assim para uma criança com síndrome de Down. Em geral, elas são ariscas, não interagem muito com outras crianças. Acho que desaprendi a ser mãe. Ponto de virada a partir do qual se tem podido conferir maior espaço à aparição da criança, para além de toda leitura antecipada. Se, por um lado, via-se, ao nível do ideal materno, a produção de um autômato, de outro lado, dá-se relevo ao que introduz perturbação, descompasso entre o ritmo incorporado pela criança e aquele que é dela solicitado pelo outro. A leitura da mãe é que ele tem um gênio forte. Quando quer alguma coisa, não tem jeito. Fica bravo até. Romeu caminha pela casa, chama pelo pai, com quem se acostumou a fazer passeios matinais de carro. Sara procura manter o filho sentado diante da câmera durante uma sessão, pedindo que ele reproduza uma coreografia musical. O que inicialmente ele faz, quase que automaticamente. Mas no instante seguinte, Romeu sai do lugar, alcança o celular com as mãos e brinca com o aparelho, levando-o próximo de seu rosto. Nesse descompasso contingente, uma resposta da criança dá indício de seu engajamento para além de sua captura na demanda totalizante do outro. No caso de Romeu, mais que o efeito da intervenção diretiva da equipe, a presença de outro corpo na cena parece-nos ter função suportiva das aparições da criança, no sentido de que, ao enfatizar ao nível de atos tais manifestações, o gesto é relançado para além da resposta mecanizada que opera mediante a introdução de um estímulo. Trata-se de um ato da vontade endereçado ao outro, comparecimento do sujeito a frustrar o lugar que lhe fora inicialmente conferido, a saber, o de uma criança que apresenta, por sua condição genética, necessidades especiais e constante estimulação para desenvolver-se a termo. Romeu se apresenta na medida em que passa a não caber no lugar a ele inicialmente destinado. Na direção de seu tratamento, mantemos em aberto, propositalmente, algumas perguntas, que aqui agora me pareceu convir relançá-las a vocês. A partir de que ponto um bebê descompleta o lugar que lhe é conferido? Em que medida as mudanças no caso surgem como efeito da intervenção da equipe? O que pode ser alçado em nossa clínica de bebês ao estatuto de intervenção? Obrigada. Oi? Obrigada, Maxander, pela apresentação rica, com os casos, né, com a riqueza da clínica, como tem sido apontado no chat. Passar a palavra, então, para a Fernanda, depois a gente faz o debate no aplicativo aqui, Questions and Answers, né, que tem aqui
um ícone. Bom, inicialmente eu gostaria de dar bom dia a todos e a todas e agradecer ao CAIS e a Cristina Branches pelo convite e pela oportunidade de dividirmos um pouco do nosso trabalho no Ambulatório do Bebê do Instituto Viva Infância. Né? E parabenizar o colega Max Sander pela apresentação dos casos, muito interessantes. Queria também chamar a atenção, né, de que o Ambulatório do Bebê, nosso trabalho no ambulatório é um trabalho em equipe. Né? Então, eu estou aqui representando uma equipe de uma série de profissionais que estão juntos aí no Instituto Viva Infância, fazendo o trabalho do ambulatório. E, nesse sentido, para mim, é uma honra e uma responsabilidade estar nesse lugar de representá-los. Bom, o tema da nossa apresentação ficou em Ambulatório do Bebê por uma clínica socialmente contextualizada. Eu vou começar falando um pouco sobre como é que funciona o nosso ambulatório e depois também vou trazer um fragmento de um caso atendido neste ambulatório, né, e onde eu sou a psicóloga que atendo esse caso. O Ambulatório do Bebê do Instituto Viva Infância teve início em 2016 e representa um dos eixos do trabalho do Instituto Viva Infância. O Instituto Viva Infância é um OCIP, uma organização da sociedade civil de fins públicos, que funciona desde 2008 em Salvador, Bahia, prestando atendimento clínico a crianças, filhos de classe popular, com idades de 0 a 10 anos. Sua missão é promover a cultura da infância e trabalhar pela saúde da infância em sofrimento e sua família. O projeto Ambulatório do Bebê foi concebido como um espaço de atendimento dirigido aos bebês de 0 a 2 anos, em situações de vulnerabilidade de diversas ordens e suas famílias, num formato de equipe interdisciplinar, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, pediatras, educadoras, e sustentado no tripé atendimento clínico, estudo teórico e supervisão, a partir do referencial da psicanálise. Nosso ambulatório funciona às sextas-feiras pela manhã, das 7h30 às 12h30, na sede do Instituto, e nesse período o Instituto está totalmente dedicado ao ambulatório do bebê. Durante a manhã de sexta-feira, o nosso tempo divide-se em atendimento conjunto pais-bebês, supervisão em grupo e triagem estudo teórico. Quinzenalmente fazemos uma triagem, recebendo bebês, né, e suas famílias que procuram o Instituto, e na outra quinzena nos encontramos para fazer estudo teórico. As famílias que nos procuram são, em sua maioria, encaminhadas por maternidades, pediatras ou outros profissionais que conhecem o trabalho do Instituto Viva Infância. Logo no primeiro contato por telefone, nossa secretária agenda uma consulta inicial para bebê e os seus cuidadores. A consulta é realizada pela psicanalista e supervisora clínica do ambulatório de bebê, Cláudia Mascarenhas. E tem como particularidade uma duração prolongada, cerca de 1h e 1h30, além de ser assistida presencialmente pelos profissionais que integram a equipe interdisciplinar e que podem ser, eventualmente, convocados pela psicanalista ou pela família a fazerem algumas perguntas para guiar melhor as hipóteses, a emitirem opiniões ou dirimirem dúvidas, havendo, deste modo, uma circulação da palavra desde o início. Há um lugar de acolhimento em se fazer com todo esse entorno de profissionais. Por estas características, a consultação, como nós temos chamado essa consulta longa, né, pode produzir alguns efeitos de intervenção. Antes da entrevista, a família assina o consentimento informado, dando autorização para a filmagem, usada para o estudo do caso, assim como são também avisados da presença da equipe nessa primeira entrevista. Quando nós iniciamos o ambulatório, né, há cerca de 5 anos, tínhamos algumas questões acerca do efeito que a presença dos profissionais poderia trazer para as famílias. Por exemplo, será que as famílias iriam se sentir inibidas ou invadidas por todas essas presenças na consulta? Mas, contrariamente ao que havíamos suposto,
o recolhido da nossa experiência aponta numa direção inversa a essa preocupação. As famílias, sentindo-se acolhidas e escutadas, costumam agradecer aos profissionais ao final da entrevista, dando sinais da leitura de que há um lugar ali para elas, pela presença e escuta atenta dos mesmos. Ao fim de cada consultação, a equipe se reúne e discute, a partir de suas percepções e das anotações feitas durante essa entrevista inicial, sobre as necessidades do caso, e assim levantamos as hipóteses referentes à direção do trabalho. Definimos, por exemplo, que dupla de profissionais atenderá a família, sempre uma psicóloga e outro profissional da equipe. E discutimos em conjunto qual a porta de entrada na direção do tratamento. Atualmente, a pediatra, que já fez parte diretamente da equipe, funciona como uma consultora, prestando esclarecimentos e orientações às famílias quando a equipe julga necessário. Os atendimentos clínicos acontecem, na maioria das vezes, de forma conjunta, mãe, pai, bebê e em dupla de profissionais. E são também filmados, em sua grande parte, podendo a filmagem ser decidida a partir do caso, né? Em algumas situações, nós não fazemos a filmagem, por uma razão ou outra. A supervisão ocorre em grupo e cada dupla de profissionais discute o seu caso com a supervisora e as demais colegas. No contexto da supervisão, utilizamos o recurso de assistir a alguns vídeos gravados das sessões com o intuito de interrogar e também ampliar o nosso olhar sobre um determinado caso, apontando, por exemplo, as mostrações e narratividades ali encenadas, né? Esses detalhes que têm sido falados aqui nas apresentações anteriores, né? E que muitas vezes a gente, quando a gente assiste ao vídeo, a gente pode perceber. Já o estudo teórico envolve a leitura e discussão de textos relevantes, de psicanálise e outros campos de interseção para o atendimento de bebês e seus cuidadores, além de escolhas particulares que cada caso exige. À medida que o número de famílias que passaram a frequentar o ambulatório do bebê cresceu, nós identificamos uma oportunidade de trabalho com estes bebês e suas famílias que já se agrupavam no espaço da nossa varanda, à espera dos seus atendimentos. Assim surgiu o dispositivo, por nós nomeado como Varanda do Bebê, um espaço de convivência e brincar livre, idealizado pela nossa colega e educadora Andréa Viana, e que guarda inspiração na experiência da Maison Verte, de Françoise Doutor. Aprendemos com a prática da Varanda do Bebê que este era, sobretudo, um espaço de inclusão social, onde uma psicopedagoga fica com os bebês e seus cuidadores, podendo observar as suas relações, tanto com o objeto quanto com o outro semelhante. Chama-nos a atenção a importância desse espaço para a troca entre os bebês. É também o momento de alguma orientação para as famílias a respeito das possibilidades que favoreçam o brincar e as interações. Durante esses anos de nosso funcionamento, algumas construções teórico-práticas têm sido feitas no sentido de sistematizar e formalizar o nosso trabalho. A primeira delas foi a construção de material para ajudar a instrumentalizar a equipe, tanto no acompanhamento da própria consultação, quanto na discussão posterior, que, utilizado nessa primeira entrevista, tem o objetivo de identificar alguns aspectos importantes na direção do trabalho em cada caso, tais como as queixas, que são aquelas que as famílias nos trazem, os sinais do bebê, que são aqueles que nós podemos observar durante a consultação, as relações familiares, que nos são trazidas na narrativa das famílias, as interações durante a triagem, interações que nós podemos observar, a mostração, além do que chamamos circunstâncias de vida, elementos do contexto familiar, do contexto médico e sociocultural, que representam uma mudança súbita e repentina em relação ao que era esperado e desejado pela família, e que nos parecem importantes para a leitura e direção do caso. Esse material é preenchido pela equipe interdisciplinar durante a consulta inicial e auxilia na discussão clínica que acontece logo após.
com o desdobramento dos estudos teóricos e discussões clínicas, passamos a incorporar o conceito de portas de entrada de Daniel Stern para ampliar ainda mais o nosso olhar. Nesse texto antigo, de 1995, ao falar das teorias conjuntas, terapias conjuntas pais-bebês, Stern faz referência à ideia de um sistema clínico pais-bebês, conceituando a porta de entrada como elemento básico do sistema, que é objeto imediato da atenção clínica, ou seja, por onde entrar nesse sistema clínico para que mudanças se efetuem. Alguns exemplos de portas de entrada descritas por Stern e incluídas no nosso trabalho são as competências do bebê, as representações parentais e as interações do bebê com o outro. Essa experiência, numa organização social com fins públicos, como é o Instituto Viva Infância, vem ampliando o nosso olhar para o atendimento em conjunto do bebê com seu cuidador primordial e familiares, numa clínica que merece ser socialmente contextualizada pelos diversos aspectos que se intercruzam e aparecem tanto no discurso parental quanto na leitura dos sintomas do bebê, que não estão descontextualizadas, além da importante consideração das circunstâncias de vida da família. A posição ética do ambulatório do bebê do Instituto Viva Infância é de debruçar o nosso olhar primeiramente para o bebê e para o que ele pode nos mostrar sobre o seu sofrimento, ofertando ao mesmo e sua família um lugar, um olhar, uma escuta e o tempo necessário para que o que precisa ser dito e ou mostrado se desvele. A ética certamente inclui uma aposta radical no sujeito, naquele que ainda não fala, que é falado, mas já mostra seu dizer, já escreve signos para serem lidos pelo outro. É desse modo que continuamos a testemunhar, após esses anos, mudanças significativas a partir do tempo sem pressa de uma consultação inicial, fundamental para o andamento posterior do caso. Assim, a partir da nossa prática, vamos construindo o nosso modo de fazer essa clínica. Trago agora o fragmento de um caso atendido no ambulatório do bebê do Instituto Viva Infância e que nos permite discutir alguns pontos importantes colocados até aqui. Em maio de 2018, chegam ao Instituto Viva Infância Wanda e seu filho João Marcos, 1 ano e 10 meses, para a consulta inicial do programa do atendimento clínico interdisciplinar do ambulatório do bebê. Ela vem encaminhada pela neuropediatra que acompanha o seu filho desde o nascimento e que o diagnosticara com autismo leve. Convocada a falar sobre o que a aflige com relação ao seu filho, Wanda conta que ele é muito agitado e, quando fica nervoso, se machuca muito. Relata que, em casa, ele arrasta a cadeira até a mesa e sobe para pular. Prossegue, aspas, o negócio dele é coisa alta. Quer subir no alto para se jogar. Fecha aspas. Achava o jeito dele estranho por ser prematuro. Se a neuropediatra já desconfiava, ela, que era cega, não queria enxergar, referindo-se ao autismo. Pensava que o nervoso dele era normal, aspas, porque ele não dorme. Nesse momento, João Marcos, que estava sentado no chão, brincando, calado e sem se manifestar, joga o balde plástico dos brinquedos longe e franze as sobrancelhas num semblante de chateação. A analista percebe, dirige-se a ele e pergunta se não gostou desse assunto. Nesta cena, ele faz uma mostração, como nos ensina Mascarenhas, 2011. Com os seus gestos, mostra seu descontentamento com algo que foi dito e, ao mesmo tempo, ao atrair a atenção para si, esconde o sofrimento de sua mãe e a protege. A analista escolhe retomar o parto prematuro de João Marcos, advertida sobre a importância da escuta ressoar o que esse significante prematuridade traz para essa mãe, e pergunta se houve alguma razão médica para o acontecimento dessa prematuridade. O significante prematuro parece enodar duas histórias,
que se apresentam amalgamadas no discurso da mãe, pois, ao ser indagada sobre o nascimento prematuro desse filho, ela retoma a gravidez de outra criança e responde, aspas, em 2015, eu engravidei de uma menina. Foi na epidemia de Zika. Fecha aspas. E passa a contar da gravidez e perda de uma filha muito sonhada e desejada. Sobre a gravidez de uma filha, relata que transcorria bem até que seu corpo encheu-se de caroços e ela teve febre. O diagnóstico de Zika nunca fora confirmado, mas posteriormente a esses primeiros sinais, Wanda desenvolvera febre alta e inapetência por vários dias. Seu marido, preocupado e com medo de que, aspas, ela morresse em casa, a leva para uma clínica onde recebe, ainda no ultrassom, a notícia de que sua filha estava morta. Tomada pela angústia, saiu pela rua, aspas, parecendo uma doida, fecha aspas, até que seu marido a encontrou e a levou ao hospital, onde a morte da criança fora confirmada. Diz que ficou, aspas, em crise, entrou em depressão e passou um mês internada. Dirige-se nesse momento ao analista e diz, aspas, era meu sonho ter uma filha mulher. No momento da alta hospitalar, ela perguntou ao médico quando poderia engravidar de novo. E este lhe respondeu que, caso tudo corresse bem, em 6 meses ela poderia engravidar. Dirigindo-se mais uma vez ao analista, revela, aspas, com 6 meses, certinho, eu engravidei dele. Fecha aspas. Somente após essa passagem pelo relato da primeira gestação perdida, passa a falar da gravidez de seu filho, que nasceu prematuramente com 32 semanas. Segundo ela, essa gravidez também transcorrera normalmente, até que um dia foi dormir e acordou sangrando. Levada à maternidade, sua bolsa rompe e seu filho nasce prematuro, ficando por 1 mês na UTI até voltar para casa. Após esse relato da história do seu nascimento, pela primeira vez, João Marcos levanta e sai de perto da mãe e da analista. Afasta-se na direção das profissionais, que estavam do lado oposto da sala, e começa a aparecer, ou seja, nasce na consulta. Se movimenta pela sala, vai até as profissionais, volta para junto da mãe, explora o ambiente e protesta com o fim da consulta. Estaria ele, ao nascer na consulta, após o relato do seu parto, ajudando a sua mãe a separar as duas histórias? Por que ele não apareceu no momento do relato da história de sua irmã? Ou ainda, estaria João Marcos comprovando para sua mãe que estava vivo? As duas manifestações de João Marcos durante a entrevista de triagem nos fazem pensar que ele se manteve atento ao que sua mãe contava e às palavras da analista. Diferente do que esta relatara sobre o seu comportamento agitado, nesta consulta mostrou-se quieto e concentrado nos brinquedos. Chamou-nos a atenção que, mesmo relatando os sinais de autismo indicados pela médica, tais como sustentar pouco o olhar, não responder quando chamado, falar poucas sílabas, agitação, nervosismo, dificuldades com o sono e comportamentos arriscados, quando convocada a falar sobre o que a afligia, ela acentua 3 desses sinais: a agitação, o sono e os comportamentos arriscados, como bater a cabeça no sofá ou se jogar do alto para cair. O que a sua escolha poderia enunciar? Como acontece no ambulatório do bebê, após a consultação, o grupo de profissionais presentes se reuniu com a analista e supervisora para a discussão dos elementos e impressões recolhidas durante a consulta. 2 aspectos se mostraram importantes para a equipe nesse primeiro momento. De um lado, a queixa materna, apontando sinais parecidos com o autismo e também observados pelo grupo. De outro lado, a presença de um luto possivelmente não elaborado pela mãe, além de algumas manifestações da criança durante a sessão que poderiam sinalizar que ela estava atenta ao que se passava no discurso de sua mãe e nas palavras da analista. Após a discussão em equipe,
Decidimos, então, privilegiar duas portas de entrada na direção desse tratamento. Uma, dirigida às representações maternas, visando a separação das histórias amalgamadas e a possibilidade da elaboração dos lutos maternos, e a outra, dirigida às interações do bebê com o outro, visando a ampliação da interação, da comunicação e do brincar compartilhado. É importante ressaltar que, ao tomar a mãe e seu bebê como uma estrutura ou um sistema, como nos propõe Stern, entendemos que os efeitos advindos do trabalho com essas duas portas de entrada incidiriam sobre mãe e filho. Foi decidido que o dispositivo, nesse caso, seria o acompanhamento pela psicóloga e pela fonoaudióloga. Nas sessões semanais conjuntas e interdisciplinares subsequentes, os temas presentes na consultação, sono, agitação, comportamento arriscado da criança, nascimento, morte, autismo, prematuridade, retornaram e se ampliaram. As histórias sobrepostas de sua filha e de seu filho se desvelam aos poucos, a partir de uma escuta atenta e sem a priores, e de um convite para que Wanda nos falasse daquilo que a afligia. A exemplo, a impossibilidade do luto da filha, ela nos conta que guarda até hoje, escondido do marido, um par de sapatos que comprara para Jamile, o nome que ela tinha para essa filha. Quando da perda de sua filha, conta que baixa um jogo no celular, onde cuidava de um bebê virtual do mesmo nome, incluindo aí seu marido, até engravidar de João Marcos. Então, ela ficou, com esse jogo, jogando esse jogo, desde que ela voltou do hospital, após a perda de sua filha, até ela engravidar do filho João Marcos. Sobre a agitação de João Marcos, nos diz que quando em sua barriga ele mexia muito, especialmente à noite, dificultando o seu sono. Parava de mexer apenas quando encostava sua barriga nas costas do pai. Fica a questão: o bebê mexia em demasia ou sua mãe mantinha-se vigilante durante a noite? Ou as duas coisas? Sabemos que sua filha ficara cerca de 1 mês morta em sua barriga, sem que ela soubesse. Sobre o sono, quando em torno de 1 ano e 6 meses seu filho passou a acordar no meio da noite e ficar brincando, coincidindo com o fato de seu pai passar a trabalhar fora durante a semana, dormindo em casa apenas nos finais de semana, Wanda nos conta que colocou João Marcos para dormir em sua cama e diz, aspas, fiz a mesma coisa com meu filho mais velho quando o pai dele morreu. E foi quando a mãe finalmente falou e se emocionou com a menina Jamile que João Marcos se aproxima dela e se encosta ao seu corpo, manifestando-se afetado pelo discurso da mãe. Seu relato faz aparecer uma série significante: bebê, barriga, agitação, sono, mexer, ficar parado, parada, morte, filha, filho, fazendo-se necessário um trabalho de separação entre enunciado e enunciação. Exemplo: quando ela fala do bebê mexendo em sua barriga, ela está falando de quê? Quando fala do não dormir do filho, a que se refere? A forma como a história de João Marcos fora narrada, a partir da gestação, nascimento e morte da filha sonhada e desejada, apontava para a possível continuidade no psiquismo materno dessas duas histórias: gravidez da filha, morte, bebê virtual, gravidez e parto prematuro do filho, assim como para o provável luto não elaborado de sua filha. Tal contexto nos fez indagar em que medida os sinais dos quais ela se queixava em seu filho poderiam representar uma resposta deste ao fantasma de morte materno. Apesar de apresentar sinais indicativos de autismo, sustentar pouco o olhar, baixa interação, dificuldades na fala, brincar repetitivo, agitação corporal, dificuldades no sono, linguagem pouco desenvolvida, interesse pela língua inglesa, ele, por outro lado, também nos dava sinais de ser afetado pelo discurso materno
e de responder ao fantasma materno preso a um luto impossível e que nada tem a ver com autismo. Precisávamos abrir espaço no processo analítico para que as duas histórias sobrepostas fossem separadas e trabalhadas e que, dessa forma, João Marcos pudesse desocupar o lugar do morto no fantasma materno. Depois de algumas sessões interdisciplinares conjuntas com João Marcos e sua mãe, e do que se desvelara nestes encontros, como descrito acima, confirmamos em supervisão a nossa aposta inicial nas portas de entrada e na direção de tratamento. O tratamento prosseguiu numa direção que considerava duas vertentes: a escuta atenta na direção da elaboração de um luto até então impossível pela mãe, visando reduzir o inchaço imaginário com importantes projeções deslocadas da morte da filha, além de certo encurtamento no registro simbólico, certamente provocado pela angústia, pois lhe faltavam as palavras, e, de outro lado, o trabalho na direção da ampliação da interação, do brincar e da comunicação de João Marcos, a partir de uma aposta radical no sujeito e no que este podia comunicar de suas preferências e escolhas. Esta segunda vertente também foi trabalhada pela fonoaudióloga desde sua entrada no caso. Este fragmento clínico revela aspectos éticos muito caros ao ambulatório do bebê do Instituto Viva Infância, a saber, primeiro, o que pode se desvelar a partir de uma escuta analítica sem a priores, que respeita o tempo do inconsciente e suas reticências, e que mantém-se vigilante às suas manifestações no discurso. Perguntamo-nos, a partir desse caso, o que teria acontecido se a analista e o grupo de trabalho tivessem se detido apenas nos sinais de autismo da criança. A elaboração do luto pela mãe e a separação dessas duas histórias têm se mostrado muito importantes no trabalho e permitido a construção de um lugar singular para essa criança, ainda que tenha um diagnóstico de autismo. João Marcos tem nos surpreendido com a sua participação ativa nesse processo, trazendo por várias vezes e ao seu modo o tema bebê nas sessões, e com isso ajudado sua mãe neste processo de elaboração do luto. Do lado da mãe, a separação dessas histórias e a possibilidade de elaboração do luto, com efeito sobre o fantasma de morte do filho, permitiu-nos constatar que, para a Wanda, sua maior fonte de angústia advinha da possibilidade de morte de um filho, e não dos sinais de autismo de João Marcos. Um segundo ponto muito importante para nós é que o trabalho com as dificuldades de interação e comunicação de João Marcos foi também priorizado, promovendo ganhos importantes ao longo do tratamento. Ele já sustenta um olhar mais comunicativo, responde quando chamado, está mais aberto à interação, convoca o outro e compartilha o prazer em algumas brincadeiras. Sua fala, tem se mostrado mais clara, porém, como nos diz sabiamente sua mãe, ele continua usando duas línguas, aspas. Quando ele fala com a gente, usa a nossa língua. Quando está brincando no mundo dele, usa uma língua que ninguém entende. João Marcos não teme mais o ventilador ou engaja em comportamentos arriscados como fazia no início do tratamento. Porém, ainda apresenta interesses restritos e repetitivos e dificuldades na interação e comunicação. Um terceiro ponto, para ser assinalado aqui também, é que para nós é muito caro estar advertido na avaliação, na hipótese diagnóstica, na direção do tratamento, nas intervenções, o que do socialmente contextualizado incide na nossa clínica do ambulatório do bebê, do Instituto Viva Infância. E isso tem sido uma direção ética também desse trabalho. Então, com isso eu finalizo aqui a participação e agradeço mais uma vez a oportunidade. Esse caso lindo, enfim, e foi muito marcante assim, a sua descrição cuidadosa do que é a prática, o funcionamento do serviço, né? E acho que a gente abre agora para o debate. Eu queria só começar apontando como que a gente tem conversado desde o início desse evento sobre as sutilezas, a delicadeza dessa especificidade dessa clínica, né?
Eu acho que isso, nas duas falas, né, do Maxander e da Fernanda, fica muito claro para a gente a dimensão da complexidade, da especificidade, e aí eu fico pensando como que, a partir de um campo tão, tão de detalhe e dessas delicadezas, né, que a Cristina e a Julieta apontaram tão bem, a prática clínica não pode ser diferente, né? E que diz de uma ética de trabalho que considera todos esses aspectos que vocês, né, dois apontaram, do campo social, desses discursos que vão sendo construídos na família, mas que aponta para um trabalho de intervenção considerando a ética da singularidade mesmo, né? E por isso que é tão rico quando vocês trazem os casos nos detalhes, tanto do caso quanto da intervenção, de uma maneira muito cuidadosa. Então, é muito precioso para a gente refletir sobre essa clínica e sobre os desdobramentos que ela tem assim no campo social, né? E eu penso que essa ética da singularidade, quando a gente fala do projeto terapêutico, do cada caso mesmo, vão na contramão de uma lógica que tem sido mais predominante nos nossos dias, né? De uma maneira muito pragmática da patologização, né? Que não é o caminho que a gente quer trilhar, e de respostas muito imediatas, que a gente vê que tenta aplacar as angústia, né? Que vai se instalando, mas que não consegue cuidar do sofrimento que vai se apresentando aí, né? Então, acho que é um dever ético mesmo nosso, assim, a gente discutir sobre essa prática, considerando as suas especificidades e direcionados por essa ética, que nesse mundo que nos cobra tantas respostas prontas, é tão difícil da gente sustentar, né? Então, muito preciosas as apresentações dos dois, e aí, deixa eu ir acompanhando aqui, um comentário da Jaqueline Pereira. Gostaria que a Fernanda Darzi falasse sobre a entrevista com a mãe ser realizada junto com a criança e a possibilidade da presença da criança dificultar que a mãe fale sobre alguns assuntos. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Bom, é uma particularidade do atendimento conjunto, né? Que a mãe e a criança estejam juntas, né? Naquele mesmo espaço. E no caso do nosso ambulatório, além disso, temos a psicóloga e uma outra profissional, nesse caso específico, a fonoaudióloga participando, né? Em geral, a gente não observa isso, né? Que a presença da criança traz a dificuldade para a mãe falar, né? Ao contrário, eu acho. Eu acho que a presença da criança suscita, né, algo e que ajuda que essa mãe possa falar, né? Essa presença, eu acho que é importante, a presença da criança, né? Então, é isso. Quem tiver interesse, gente, em fazer alguma questão, pode entrar aqui no QIA, embaixo da tela, e colocar a questão que a gente vai acompanhando por aqui. Se tiver alguém aqui presente também que quiser fazer alguma colocação, alguma questão. Tem pessoas colocando aqui no chat, eu vou acompanhando. Quando há segredos, quando há segredos familiares sobre os quais a família não quer que a criança saiba. Uma pergunta da Kilvia Queiroz. Tá, essa pergunta está dirigida para mim, é isso? Não coloca dirigida a quem, eu acho que vocês dois podem comentar, e quem mais quiser. Bem, se a família não quer falar, né, ela não vai falar. E isso pode ser, isso não aconteceu nesse caso, e em nenhum dos casos que a gente tem atendido no ambulatório, isso não apareceu, né? Mas caso apareça, né, e a família sinalize isso, ela terá um local de escuta particular para poder falar daquilo que ela não quer falar, né, junto com o seu bebê. O que acontece é que, às vezes, essa fala vai se desvelando, né? Na escuta paciente, né, e atenta,
essa mãe vai podendo falar, esse pai, essa família vai podendo falar, né? Mas no caso de não quererem falar na frente da criança, de ser uma posição da família, né? E a família pode pedir um espaço, né? E será oferecido esse espaço. A gente não teve essa experiência ainda. Eu não sei se eu preciso ir até aí para gravar ou se por aqui dá para quem está no virtual escutando também. Eu É acho que possível? eles Pode estão ser daqui? Tá escutando, ok? né? Tá. Então, eu escutando as duas instituições, eu achei uma coisa curiosa, que a gente até já conversou um pouco em alguns encontros, mas eu queria provocá-los aqui, que é algo que a gente veio inventando, vou chamar assim, nesta clínica para abrir essa escuta, que é uma escuta compartilhada, que é a dupla, dois profissionais juntos, ou mais, né? Eu sei que tanto no CAIS, como a Fernanda também dizendo, às vezes mais de dois profissionais. Eu acho interessante que eu acho que isso a gente, num determinado encontro, né, conversando com a equipe do Viva a Vida, e a gente dizendo assim, olha, que interessante, quase todas as instituições que trabalham com bebês começaram a criar esse dispositivo sem antes ter sido uma norma, ou ter inventado isso porque, né, viu em algum lugar, foi natural. Eu queria saber de vocês, e pergunto para cada um, para o Max, para a Fernanda, como é para você, né, todos dois psicanalistas, como é que é estar neste espaço com uma outra pessoa fazendo essa escuta com outro profissional? É isso que eu gostaria de escutar um pouco. Uhum. Bom, Começo? pode começar. É interessante essa questão sobre as modalizações da escuta, né? Se o bebê tá, se o bebê não tá, quando ela acontece sozinho com o analista, quando acontece com o analista junto de outros profissionais. Enfim, na nossa experiência lá no CAIS, eu acho que o que se evidencia, acima de tudo, é que o que convém escutar nem sempre está tematizado naquilo que se diz, né? O que convém escutar, talvez, estruture o que se diz, mas nem sempre está tematizado. E a presença de um terceiro, né, no contexto da entrevista clínica ou do atendimento, às vezes entra como fator contingente disso, dessa mostração, né? Eu me lembrei aqui, pensando nessa questão da presença do bebê durante a entrevista, de uma observação muito famosa da Rosine Lefort, de que a criança é um sujeito de pleno direito, né? Un sujet à part entière, expressão em francês. E deve ser tomado enquanto tal, né? Então, a presença dele no contexto do atendimento, em dupla ou individualmente, deve ser levada nesses termos, de um sujeito de pleno direito que tem uma fala e uma enunciação, né? Na experiência dos atendimentos compartilhados, talvez nós estejamos, de alguma maneira, mais abertos ao que pode acontecer de novo, de surpreendente, no encontro com a mãe e a criança, né? Porque talvez menos autocentrados em nossa escuta, né? Eu acho que tem esse efeito. A escuta coletivizada, que é uma parte da prática de vários, me parece permitir isso, o que é, evidentemente, muito rico. Bom, de minha parte, eu vou dizer o seguinte, eu acho assim, para mim, um desafio, né? Um desafio e um aprendizado constante, porque não é o comum, né, da prática que eu fazia até então,
né? Mesmo no ambulatório, ou mesmo no Instituto Viva Infância, né? O atendimento que se faz lá no programa da prática clínica com crianças, de crianças maiores de 2 anos, de 2 a 10, o atendimento é feito, né, pelo psicólogo individualmente, né? E não junto com outro profissional. Então, foi a primeira vez onde eu me coloquei numa situação dessa forma, né? Lá no ambulatório, nós fizemos isso também para maximizar a possibilidade, né, de ofertar atendimento a essas crianças que precisam. Nós somos uma instituição que temos uma sede pequena, com um limite de salas, né, de atendimento. Então, e essas famílias vêm de longe, muitas vezes, então é complexo vir uma vez para uma coisa, outra vez para outra. Então, isso foi levando a gente a esse modelo, né? E aí o modelo do atendimento conjunto com 2 profissionais, e mais a mãe e a criança, né? Então, eu digo, para mim é um desafio, um aprendizado a cada dia, né? Para trabalhar de uma forma diferente, mas acho que tem sido extremamente rico, né? Bastante rico. Joia. Tem alguns comentários aqui, justamente sobre esse aspecto que vocês estão colocando, que é a transdisciplinariedade e vários olhares que compõem o bebê. Cristiane comentando que acredito que a presença da criança na entrevista com a mãe possibilita a própria intervenção, né, se vocês quiserem comentar. E uma pergunta, além de comentários parabenizando e de muita inspiração, né, essa mesa. E aí uma pergunta que é mais da Nádia Galvão, se há oportunidade para a mãe falar em outro momento sem a presença da criança. Acho que se a mãe quiser e demandar por isso, certamente, né? Mas eu fiquei pensando neste, que foi um dos fragmentos que nós trouxemos, que eu acompanhei mais de perto, e que inicialmente ali, nas primeiras entrevistas clínicas, a mãe do Romeu estava completamente siderada, podemos dizer assim, né? Pela notícia, né, de que ele tinha síndrome de Down e pelas preocupações que isso suscitou, etc. E foi justamente a presença dele na sessão que pôde operar como pivô de abertura a uma outra fala, né, que não fosse a sideração em que a mãe se consumia em sua queixa constante. Obviamente, legítimo, né, que ela precisava falar, mas a presença daquele bebê vivo no braço da mãe compunha uma outra cena, uma cena distinta da sideração em que essa mãe se apresentava. Então, acho que esse é um exemplo de como a presença do bebê é uma presença, não é um elemento alheio, né, à clínica, né? O bebê comparecendo enquanto sujeito tem efeitos na escuta do analista, né? E a questão da prática de muitos, eu acho que, sem dúvida, é um desafio, como a Fernanda disse, né? Eu gosto muito dessa ideia do analista como um objeto nômade e da psicanálise como uma instalação portátil nas instituições. Quer dizer, algo que circula, né, que está suscetível a trânsitos distintos do nosso setting tradicional, vamos dizer assim. Isso. Bom, eu vou falar simplesmente concordando com o que Max Sandra acabou de colocar, né? Também acho que é muito importante essa presença do bebê, né? Para a mãe, né? Para o pai, para a família e para o bebê também, né? E o que ele pode nos mostrar. Então, acho que é bastante importante que isso aconteça. Agora, mais uma vez, como eu já tinha dito, se existe uma demanda de uma família de ter um atendimento individual sem o bebê, né, para falar de coisas que até aquele momento não pode ser dita em frente ao bebê, certamente acho que isso é importante, né? A gente precisa abrir esse espaço. Joia.
Tem um comentário da Inara. Este modelo de atendimento conjunto, acredito, ser de extrema importância, principalmente em casos de disputa judicial. O que acontece, né? Extremamente importante, já que muitas crianças estão sendo subtraídas do convívio materno. Vocês querem fazer algum comentário? Fernanda, Max? Você pode repetir, por favor, Liliane? Eu perdi o final. Tá, fala desse modelo de atendimento conjunto, né? Mais de um profissional. Acredito ser de extrema importância, principalmente em casos de disputa judicial. Extremamente importante, já que muitas crianças estão sendo subtraídas do convívio materno. Os vários atravessamentos que tem, né? No campo social, né? Nessas relações ali. Que estão se estabelecendo, né, no campo da família. É uma experiência pela qual eu ainda não passei também no atendimento de bebês. Um bebê que estivesse nessa situação, né? Sim. Em todo caso, isso não nos exime, né, de construir um espaço, né, de escuta possível em meio às contingências, né? Sim. Mais ou menos favoráveis, enfim. Alguém presente que queira se manifestar? Então, vamos encerrar aí dentro do nosso tempo ainda, né? E aí a gente termina mais uma vez agradecendo. Nós vamos fazer um intervalo agora, né? Até às 13h30, a gente retorna com outras mesas e debates. Tenho certeza que vai continuar muito rico, como já começou, né? Obrigada, gente. Obrigada a todos.